Estimados irmãos, uma vez mais, convosco o programa Totus Tuus, Sou Todo Teu. Convosco, Padre Delfim Afonso, da Congregação dos Missionários Monfortinos, assim conhecidos, ainda que o título oficial seja Missionários da Companhia de Maria. E convosco hoje, para continuar a falar da espiritualidade de São Luís Maria Grignion de Montfort. Quando falamos de Montfort, logo pensamos em Maria, em consagração. No entanto, aquela fórmula de consagração que ele nos deixou encontra-se, curiosamente, numa obra que tem por título O Amor da Sabedoria Eterna. No livro O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, não temos, concretamente, a fórmula de consagração. Essa é-nos apresentada no tal livro, O Amor da Sabedoria Eterna, que é bom então conhecermos, para conhecermos a raiz desta espiritualidade de São Luís Maria Grignion de Montfort. Seguir este programa é também um modo de nos avizinharmos então à família monfortina, isto é, à congregação dos missionários monfortinos, à congregação das Filhas da Sabedoria e à congregação dos Irmãos de São Gabriel, estas três congregações que no mundo continuam a difundir, divulgar e a viver, na medida do possível, esta espiritualidade que São Luís Maria Grignion de Montfort aprendeu da escola francesa, à qual deu uma originalidade muito própria, pelo seu caráter e também pela centralidade cristológica que ele deu ao tema da escravidão mariana, ao tema da consagração. Tudo isto em função de que o nosso batismo e essa consagração batismal seja vivida, seja realmente algo de precioso na vida do cristão. Continuamos com uma testemunha da espiritualidade de São Luís Maria Grignion de Montfort, o santo do Totus Tuus, São João Paulo II, que, a um certo momento, escrevendo à família monfortina por ocasião dos 50 anos da canonização de São Luís Maria Grignion de Montfort, canonização que ocorreu em 1947, data em que foi colocada a estátua que se encontra dentro da Basílica de São Pedro, no Vaticano, escrevendo depois essa carta em 1997 à família monfortina, São João Paulo II escrevia: a pessoa de Cristo domina o pensamento de Grignion de Montfort. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. Ora, São João Paulo II pega aqui nas palavras de São Luís Maria, no Tratado da Verdadeira Devoção, número 61, em que o santo vai mais longe. Cristo deve ser o centro e o fim de todas as nossas devoções. Caso contrário, seria uma devoção enganadora que seria necessário repelir por ser uma obra do demónio. Mas, naturalmente, se Cristo é o fim de todas as nossas devoções, ele também continua. A encarnação do Verbo é para ele a realidade absolutamente central. Ó sabedoria eterna, adoro-vos no seio do vosso Pai durante a eternidade e no seio virginal de Maria, vossa digna Mãe, no tempo da vossa encarnação. Como vemos, aqui se insere a figura de Maria. Sendo ele o centro e a finalidade de todas as devoções, a figura de Maria aparece aqui como importante nesta encarnação do Verbo. Prosseguindo com a leitura, uma leitura muito rápida do Amor da Sabedoria Eterna, chegamos ao momento em que São Luís Maria procura falar da relação da verdadeira sabedoria em relação a nós. Essa verdadeira sabedoria, a sabedoria divina, Jesus Cristo, qual é a sua relação connosco? Então, depois de dizer
A sabedoria eterna é uma emanação do próprio Deus, uma irradiação genuína da glória do Omnipotente, onde nada de impuro pode penetrar. Essa sabedoria é um reflexo da luz perene, um espelho sem mancha da atividade de Deus, uma imagem da sua bondade perfeita. Com este texto, ele está a citar o livro da sabedoria, no capítulo 7. Continua ainda, desde a eternidade, e agora São Luís atribui, ou deixa falar a verdadeira sabedoria, Jesus Cristo, a quem atribui estas palavras do livro dos Provérbios, desde a eternidade foi constituída. Desde o princípio, antes das origens da terra, ainda não existiam os abismos e eu já tinha sido gerada. Nessa beleza soberana da sabedoria encontrou Deus Pai as suas complacências, na eternidade e no tempo, como Ele mesmo veio a afirmar no dia do batismo e da transfiguração de Cristo. E aqui cita as palavras dos Evangelhos, quando o Pai apresenta o próprio Filho. Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todas as minhas complacências. Vemos, portanto, que São Luís Maria Grignion de Montfort cita estas palavras do Pai para nos falar da excelência e da importância desta verdadeira sabedoria na qual o Pai se compraz. A sua beleza, a sua doçura. E ao terminar este segundo capítulo da obra, São Luís Maria Grignion de Montfort fala depois então, deixa falar a verdadeira sabedoria, ela apresentando-se a si própria. Ela diz, saí da boca do Altíssimo e como uma nuvem cobri a terra. Essa foi no fundo a finalidade do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele deu o mandato apostólico aos seus discípulos, ide, fazei discípulos de todas as nações. A sabedoria quer habitar toda a terra, quer cobrir a terra. E estas palavras aqui citadas são realmente a expressão da missão que o Filho assumiu. Esta sabedoria, que a um determinado momento canta a sua glória, quando diz, entre todos os seres, eu busquei um lugar de repouso e habitarei na propriedade de qualquer um deles. Ele quer habitar na propriedade, na vida de cada um de nós. Assim, a sabedoria vai manifestando o seu apreço, o seu amor pela humanidade. Ele quer um repouso nas nossas vidas. Deitei raízes no meio de um povo glorioso, na porção do Senhor, no meio da sua herança. Cresci qual cedro do Líbano e qual cipreste nos montes do Hermon. Para falar da beleza, para falar deste perfume da beleza, diz ele, ou continua esta sabedoria a dizer, eu sou a mãe do amor formoso, do temor, da ciência, da santa esperança. Em mim reside toda a graça e o caminho da verdade. Em mim está toda a esperança de vida e de virtude. Vejamos então como é realmente importante conhecer a verdadeira sabedoria. Se nele está toda a graça, o caminho da verdade, o caminho da virtude e a esperança. Vivemos num tempo onde parece que o céu se fechou. Já pouca gente olha para o céu, esperando daí alguma coisa de belo. Ao mesmo tempo que pensamos numa felicidade sem Deus, vai crescendo o descontentamento, vai aumentando o número de medicamentos para nos ir tendo com uma certa tranquilidade. Pois temos dificuldade em encontrar a esperança. Para muita gente dá a impressão que não há mais nada a esperar. Como é então importante assumirmos isto? De encontrar Jesus Cristo, dado que nele está toda a esperança, toda a felicidade. Aqueles que me comerem voltarão a ter fome, aqueles que me beberem voltarão a ter sede. Quem me obedecer não virá a envergonhar-se, e quem fizer as minhas obras não pecará. Tudo isso é o livro da aliança com o Deus do Altíssimo. Aqui
cita-se a Vulgata. E diz que saborear Jesus Cristo é ficar enamorado para ter fome outra vez. Beber desta fonte é realmente ficar enamorado para que a sede aumente. E depois de se ter revelado como mãe e fonte de todos os bens, a sabedoria exorta então todos os fiéis. Citando aqui as palavras de Santo Agostinho: àqueles que a desejam e a procuram com o ardor com que ela merece ser procurada, ela deixa-se encontrar. E assim, nos versículos 30 e 31 do livro da sabedoria, vai-se falando dos graus de piedade que essa sabedoria vai infundir nas almas que a procuram. Pois esta sabedoria, então, na sua relação conosco, é uma sabedoria desejosa de corações humanos que a acolham. E de modo detalhado, São Luís vai então ceder mais uma vez as palavras ao livro da sabedoria para descrever a sua ação na criação do universo e na criação do homem. E vai então ele escrever a propósito da criação: a sabedoria eterna, depois de ter criado todas as coisas, também permanece nelas para mantê-las em seu regaço, sustentá-las e renová-las. É essa beleza soberanamente reta que, depois de ter criado o mundo, estabeleceu-lhe a ordem maravilhosa que o rege. Separou, organizou, pesou, acrescentou e contou tudo que nele existe. Estamos, portanto, a falar da sabedoria na criação. Uma sabedoria que organiza, que pesa, que tudo quer levar ao bem, a atingir a sua plenitude no bem. Mas se a sabedoria é bela em todas as criaturas, ela é muito mais bela no ser humano. Tudo no homem era luminoso, tudo no homem era sem trevas, era formoso. Deus criou o homem para isso. Aqui voltamos ao livro do Gênesis, que já citado, a harmonia do paraíso. Esta foi a ação da sabedoria na criação. Deus tudo criou para si, mas esta beleza desapareceu. Esta triste realidade aconteceu. A triste realidade do homem pecador, que não quis a harmonia com o Criador, que não quis a harmonia com Deus. Será, caros irmãos, que também isto se passa nos nossos dias, quando tanta desarmonia nos tira a paz, quando, fechando as portas a Deus, aos valores do Evangelho, se vão destruindo as sociedades, as famílias e dando as vidas pessoais. Certamente há aqui alguma analogia. Portanto, o homem perdeu a sua beleza. Tudo no homem era luminoso, sem trevas, formoso, sem fialdade, puro, sem mancha alguma, harmonioso, sem qualquer desordem, sem defeito e sem imperfeição. O seu espírito era dotado de luz, da sabedoria, para reconhecer perfeitamente o seu Criador e as suas criaturas. Trazia na sua alma a graça de Deus, tornando-o inocente e aprazível aos olhos do Altíssimo. Ó liberalidade da sabedoria eterna para com o homem, ó feliz estado quando da sua inocência. Pois, caros irmãos, ó feliz estado. Mas, e aqui o santo de Montfort lamenta-se e tem que constatar: ó desgraça de desgraças! Eis que esse vaso todo divino fragmentou-se em 1000 pedaços. A esplendorosa estrela caiu por terra. O sol brilhante cobriu-se de lama. Imagem engraçada e dramática. Sol brilhante coberto de lama. Aí está o homem que peca, e pecando perde a sua sabedoria, a sua inocência, a sua formosura e imortalidade. Perde, enfim, todos os bens que tinha recebido e vê-se agora assaltado por uma infinidade de males.
Certamente, Montfort refere-se aqui, e como é óbvio, ao pecado. Refere-se aqui à página do livro do Gênesis, em que o homem se manchou e foi erradicado do paraíso, digamos assim. Conhecemos essa imagem bíblica para falar da triste realidade do homem, deste Adão, desta Eva, que somos cada um de nós. Quando dizemos não a Deus, entramos em desordem com o Criador, com as criaturas e somos expulsos do paraíso. Esta imagem, o que nos é apresentado no livro do Gênesis, não é uma imagem do passado, é uma imagem presente. Deus hoje faz-me, cria-me. Deus hoje cria-me para a felicidade. E eu posso fazer a sua vontade ou posso querer ser o meu próprio Deus, idolatrando-me a mim próprio. Foi o que fez Adão, ali descrito, foi o que fez a Eva, foi o que fez o homem, o que fez a mulher. Perante a tentação, ou perante a proposta, sereis como deuses, nada melhor do que isso. Então, quem é que não quer ser Deus? Senhor da própria vida. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. E está o pecado. E então, aquele lamento de São Luís Maria Grignon de Montfort. Ó desgraça das desgraças. O vaso fragmentou-se, tudo está perdido. Em tal estado, Adão sente-se como um desamparado. Não pode receber ajuda nem dos anjos, nem de outras criaturas. Nada é capaz de restaurá-lo e levá-lo ao estado anterior, já que ele era demasiado belo e demasiado perfeito na sua criação. O seu pecado tornou demasiado hediondo e repelente. Vê-se expulso do paraíso e da presença de Deus. Tem consciência de que a justiça divina há de persegui-lo, a ele e a toda a sua descendência. Vê fechar-se-lhe o céu e abrir-se o inferno. E não vê ninguém capaz de abrir-lhe o primeiro e fechar-lhe o segundo. Mas estará então tudo perdido? A sabedoria agiu na criação para nos fazer belos. O homem pecou. Estará tudo perdido? Nada disso. Porque a misericórdia de Deus é maior. Então São Luís vai passar a falar das maravilhas, da bondade e da misericórdia, da sabedoria eterna antes da sua encarnação. E aqui, São Luís Maria Grignon de Montfort vai então falar de algo que ele imagina, que é o conselho da Santíssima Trindade, que vemos representado então na capa deste livro. Deus Pai, o Espírito Santo, Jesus Cristo, sentam-se a analisar a situação da humanidade. E no meio de tudo isto, há uma constatação. Isto aconteceu. O homem está perdido. Mas há alguém que levanta a voz no Conselho da Trindade e diz: Eu vou fazer alguma coisa por esta humanidade. Eu não quero que o homem criado à minha imagem se perca. Eu não quero que o homem criado à minha imagem vá em ruínas. Eis então, a sabedoria eterna comove-se vivamente diante da desgraça do pobre Adão e da sua descendência. Observa com grande desgosto o vaso que era a sua glória fragmentar-se. Vê o seu retrato desfigurar-se, a sua obra-prima destruir-se e o seu vigário prostrado por terra. Escuta com ternura a sua voz angustiante e os seus gritos. Observa com compaixão os suores da sua fronte, as lágrimas dos seus olhos, o cansaço dos seus braços, a dor do seu coração e a aflição da sua alma. E eis que perante este cenário vem o decreto da encarnação. Naquilo que ele imagina como uma discussão entre a Santíssima Trindade. Nessa discussão acerca do homem, parece-me ouvir a sabedoria afirmar: o homem, na realidade, e também a sua descendência, devido ao seu pecado, mereceu ser condenado para sempre, juntamente com os anjos rebeldes. No entanto,
há que ter compaixão dele, já que terá pecado mais por fraqueza e por ignorância do que por malícia. Aqui vemos a bondade de São Luís Maria Grignion de Montfort a imaginar tudo isto. É a sabedoria a dizer, ele terá agido mais por ignorância, por fraqueza, do que por malícia. Então este homem assim bom que nós criamos podia ser assim tão mau a negar-nos, a negar a obra da Trindade? É uma grande desgraça. Observa a sabedoria. Deixar uma obra-prima tão perfeita na sua origem, nas garras do inimigo, com milhões na sua origem, com milhões de homens perdidos para sempre, por culpa de um só. Mostra a seguir os lugares deixados vazios no céu pelos anjos, apóstatas, e a conveniência em preenchê-los. O céu não pode ficar vazio, diz então essa divina sabedoria. Imagina São Luís de Maria Grignion de Montfort. E continua então São Luís, ele faz aqui como que uma espécie de um relato, de uma visão, de uma manifestação. Parece-me ouvir depois a justiça de Deus responder: fica decretada a sentença de morte e de condenação eterna para o homem e para a sua descendência. Aqui vemos como São Luís Maria Grignion de Montfort parece que atribui ao Pai mais este sentido de justiça. Fica decretada a sentença de morte. Mas não pode ser, diz Jesus Cristo. A sabedoria, não vendo no universo algo capaz de expiar o pecado do homem, de reparar a justiça e aplacar Deus, querendo, apesar de tudo, salvar o pobre homem que ama, encontra um meio admirável. É de pasmar. O amor incompreensível vai até aos extremos. Eis que a amorosa e real princesa oferece a si mesma em sacrifício ao Pai. E aqui temos então o decreto da encarnação. A princesa, a sabedoria, oferece para então resolver a situação. Durante todo o tempo que precedeu a encarnação, a sabedoria eterna testemunhou aos homens de mil maneiras quanto ela amava e quanto ansiava fazer-lhes chegar os benefícios e de morar com eles. As minhas delícias consistiam em estar com os filhos dos homens. Então, se esta divina sabedoria não quer perder a sua imagem impressa em cada ser humano, eis então que a sabedoria decide uma coisa. Através do meu sacrifício, abrindo os meus braços, eu vou mostrar-lhes quanto Deus os ama e não quer que eles percam, apesar da sua fragilidade. E conclui então esta passagem do Conselho da Trindade, esta análise da situação da humanidade, escrevendo: exclamemos, pois, ditosa mil vezes a alma, onde a alma entrou para nela estabelecer a sua morada. Sejam quais forem os combates que tiver de travar, sairá vitoriosa. Sejam quais forem os perigos que vierem ameaçá-la, ela será protegida. Sejam quais forem as tristezas que vierem a afligi-la, ela será reanimada e consolada. Sejam quais forem as humilhações que vierem a abater sobre ela, pois ela será exaltada e glorificada no tempo e na eternidade. Tendo um tão grande defensor, que tomou o partido pela humanidade, assumindo a condição humana, fazendo-se homem e homem até à cruz, eis que nenhum perigo poderá vencer e nenhum mal poderá vencer o amor e a meta para a qual o homem deve caminhar, que é a salvação. Assim, com esta passagem destes capítulos, temos, portanto, um passo à frente neste itinerário da Trindade e, concretamente, da Divina Sabedoria na relação com os homens. O desejo, a decisão de se encarnar e vir morar connosco. Pois bem, caros irmãos, com esta
a decisão da Santíssima Trindade e com esta paz que nos vem de nos sabermos assim amados por um Deus que não desiste de nós, despedimos-nos por hoje invocando exatamente este Jesus Trindade e Ele que na cruz manifesta todo o seu amor e toda a sua sabedoria. Jesus Cristo, sabedoria de Deus, tende piedade de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.